Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Estamos em mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. E hoje meditaremos nos capítulos 23, 24 e 25. Porém, antes eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar, ó Pai, por tantos benefícios que o Senhor tem feito a nós. Louvamos a Ti pela oportunidade, Senhor, de termos contato com a Tua palavra, a oportunidade, Senhor, mesmo que à distância, nós somos um grupo, uma equipe que lemos, ó Pai, e ouvimos a explanação da Tua palavra e nos alimentamos dessa forma e passamos a conhecer melhor o Senhor. Eu peço a Ti, venha abençoar a cada professor deste grupo, a cada membro, ó Pai, alcance a sua casa, alcance a congregação, que a vida de cada um seja abençoada e alcançada pelo Senhor nesta manhã. Espírito Santo, fale conosco, nos revele a Tua palavra. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 23, do verso 1 ao verso 12, temos a advertência contra os líderes religiosos. Ao começar a sua repreensão, Jesus expõe a hipocrisia dos escribas e fariseus. Esses líderes, que deveriam ser exemplos de retidão e justiça, são retratados como indivíduos que falam e ensinam, mas não praticam o que pregam. Eles são descritos como impondo fardos pesados sobre as pessoas, enquanto eles mesmos não estão dispostos a carregar esses fardos. Esta mensagem é poderosa, mostrando como a religião pode ser distorcida quando a aparência externa se torna mais importante do que a verdadeira devoção do coração. No entanto, Jesus não se limita a condenar os líderes religiosos. Ele também oferece um modelo alternativo de liderança espiritual. Ele chama seus seguidores à humildade e ao serviço, destacando que o maior entre eles deve ser aquele que serve aos outros. Esta é uma reversão radical dos valores da época, onde a grandeza era medida pelo poder e prestígio. Jesus nos lembra que o verdadeiro significado da liderança está em servir, em colocar as necessidades dos outros antes das nossas próprias. Além disso, as palavras de Jesus nos lembram que a verdadeira grandeza não vem do reconhecimento dos homens, mas sim do serviço amoroso aos outros. Ele nos convida a seguir seu exemplo, a colocar de lado o egoísmo e a ambição e a nos dedicarmos ao cuidado e à preocupação com os necessitados ao nosso redor. Dos versículos 13 ao 36, temos a condenação dos líderes religiosos. Jesus começa essa sessão pronunciando uma série de ais sobre os escribas e fariseus. Essas palavras de lamento e condenação são direcionadas àqueles que exploram os menos favorecidos, que fecham as portas do reino dos céus para os outros e que se preocupam mais com a aparência externa do que com a verdadeira transformação do coração. É uma poderosa denúncia da religião superficial e legalista que os líderes religiosos promoviam, em detrimento do amor e da compaixão que deveriam caracterizar o verdadeiro seguimento de Deus. Além disso, Jesus expõe a cegueira espiritual desses líderes, destacando como eles se concentravam em detalhes triviais da lei, enquanto negligenciavam os princípios mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Eles eram como guias cegos, liderando o povo para a escuridão, em vez de conduzi-los à luz da verdadeira sabedoria divina. A condenação de Jesus não é apenas uma reprimenda vazia, é um chamado à transformação e ao arrependimento. Ele insta os líderes religiosos a reconsiderarem suas prioridades e se afastarem da hipocrisia e da opressão. Ele os exorta a abraçarem uma religião do coração, uma fé que se manifesta no amor ao próximo e na busca da justiça. Esta passagem ressoa profundamente em nossos próprios corações e circunstâncias. Ela nos desafia a examinar nossas próprias práticas religiosas e a nos perguntar se estamos verdadeiramente vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Estamos preocupados em seguir regras externas ou estamos genuinamente comprometidos com a transformação interior e com o cuidado pelos outros? Para finalizar o capítulo 23, dos versos 37 ao 39, nós temos o lamento sobre Jerusalém.
Jesus começa seu lamento expressando seu desejo de reunir o povo de Jerusalém como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas protetoras. Esta imagem é tocante e revela o profundo amor e cuidado que Jesus tem pelo seu povo. Ele deseja protegê-los do perigo iminente, oferecendo-lhes refúgio e segurança. No entanto, a cidade rejeita essa oferta de amor e salvação, escolhendo, em vez disso, seguir seus próprios caminhos de rebeldia e desobediência. A tristeza de Jesus se intensifica quando ele prevê o destino sombrio que aguarda Jerusalém. Ele lamenta sobre as consequências da rejeição de Deus e da recusa em reconhecer a mensagem de salvação que ele veio trazer. Jerusalém está destinada à desolação e ao sofrimento, pois rejeitou a oportunidade de receber a paz e a redenção que Jesus ofereceu. No entanto, mesmo diante da iminente destruição, Jesus expressa sua esperança de que um dia Jerusalém reconhecerá sua verdadeira identidade e abraçará a mensagem do Evangelho. Ele anseia pelo momento em que os seus habitantes dirão: bendito que vem em nome do Senhor, reconhecendo finalmente a presença salvadora de Deus e de sua cidade. Essas palavras finais de Jesus sobre Jerusalém são como um apelo apaixonado ao coração do povo. Ele os convida a refletir sobre suas escolhas e a abraçar a mensagem de reconciliação e redenção que ele veio trazer. É um convite para uma mudança de coração e uma volta ao amor e à fidelidade ao Eterno. No capítulo 24, do verso 1 ao 2, fala sobre a profecia da destruição do templo. Ao proferir a profecia sobre a destruição iminente do templo, Jesus não apenas antecipa um evento catastrófico, mas também lança luz sobre um simbolismo profundo. Ele aponta para além das pedras e das paredes, indicando que algo muito maior e mais duradouro está em jogo. Essas palavras, embora dirigidas ao templo físico, também ressoam como um aviso sobre a necessidade de uma mudança espiritual e um novo entendimento do relacionamento de Deus e seu povo. A profecia da destruição do templo não era apenas uma previsão factual, era um convite à reflexão e à transformação interior. Jesus estava apontando para um novo templo, não feito por mãos humanas, mas construído dentro dos corações daqueles que o seguem. Essa destruição física seria apenas um prenúncio de uma nova era espiritual, onde a presença de Deus não estaria mais confinada a estruturas materiais, mas se manifestaria de maneira mais íntima e universal. Além disso, ao antecipar a queda do templo, Jesus estava alertando seus discípulos sobre os eventos tumultuosos que estavam por vir. A destruição do templo seria um dos primeiros sinais de uma série de eventos que culminariam na sua segunda vinda. Ele estava preparando seus seguidores para os desafios e provações que enfrentariam e também para a certeza de sua promessa de redenção e restauração. Nos capítulos 3 ao 14 fala dos sinais dos tempos. Jesus começa alertando contra a enganação e a confusão que caracterizarão os últimos dias. Ele adverte sobre a aparição de falsos messias e falsos profetas que procurarão desviar os crentes do verdadeiro caminho. Essa é uma chamada à vigilância espiritual, a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso, entre a luz e as trevas. Além disso, Jesus aponta para uma série de eventos naturais e sociais que marcarão o período que antecipa a sua segunda vinda. Guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos e perseguições são mencionados como parte integrante dos sinais dos tempos. Esses eventos, embora possam nos trazer preocupação e temor, na verdade são eventos que é para nos trazer esperança. Porque quando esses acontecimentos estiver intensificando, é um grande sinal do que a nossa redenção está próxima e faltará muito pouco para estarmos com o nosso Senhor. Esses sinais não devem ser vistos apenas como prenúncio de um fim iminente, mas como oportunidades para crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Em meio à turbulência e à incerteza, Jesus nos convida a permanecer firmes, confiantes na promessa de sua presença constante e de seu poder redentor.
Além disso, Jesus destaca a importância da pregação do Evangelho a todas as nações como parte fundamental da consumação dos tempos. Mesmo em meio à adversidade e à perseguição, a mensagem do amor e da salvação de Deus deve ser proclamada incansavelmente, para que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade e serem salvos. No entanto, Jesus também nos lembra que o tempo do fim não virá imediatamente. Antes disso, haverá um período de sofrimento e aflição, mas também de oportunidade para testemunhar e compartilhar o amor de Deus com o mundo. É um chamado à paciência e à perseverança, sabendo que, no final, a justiça prevalecerá e o reino de Deus será estabelecido na terra. Dos versículos 15 ao 28, fala sobre a grande tribulação. Jesus começa alertando sobre um momento específico que marcará o início da grande tribulação, a abominação da desolação, referindo-se a uma profanação do Templo de Jerusalém, que desencadeará uma série de eventos terríveis. A partir desse ponto, Jesus descreve a tribulação que se seguirá, destacando a urgência da fuga para aqueles que estiverem na Judéia. Ele descreve uma série de eventos catastróficos e enganos que assolarão a terra, criando um ambiente de medo e confusão. No entanto, mesmo em meio ao caos e à escuridão, Jesus oferece uma mensagem de esperança. Ele promete retornar em glória e poder, colocando um fim à tribulação e inaugurando o seu reino eterno. Além disso, Jesus adverte contra a tentação de ser enganados por falsos messias e falsos profetas que surgirão. Ele nos lembra da importância de permanecer firmes na verdade, ancorados na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Além disso, Jesus nos encoraja a olhar para os sinais de sua vinda com expectativa e alegria, sabendo que sua chegada marcará o fim do sofrimento e o início de uma nova era de paz e justiça. Dos versículos 29 ao 31, fala sobre o retorno glorioso de Cristo. Jesus começa descrevendo os sinais celestiais que acompanharão sua segunda vinda. Ele fala sobre o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas do céu, eventos que pintam uma imagem vívida da grandeza e majestade do retorno do Filho do Homem. Essas imagens poéticas nos convidam a contemplar a magnitude do evento que está por vir, despertando uma sensação de reverência e admiração diante da grandeza do Eterno. Além disso, Jesus descreve o sinal do Filho do Homem aparecendo nos céus, um evento que será testemunhado por todas as nações da terra. Esta é uma cena de esplendor e glória, onde Jesus se revelará como o verdadeiro Rei e Senhor de toda a criação. Este sinal será um testemunho poderoso do poder e soberania de Deus sobre o universo, e um convite para todas as pessoas reconhecerem sua autoridade e se renderem a Ele. Em seguida, Jesus fala sobre a reunificação de seus eleitos, aqueles que o seguem e o esperam com fé e expectativa. Este é um momento de grande alegria e celebração, onde os crentes serão reunidos com o seu Senhor e Salvador para desfrutar da plenitude da comunhão com Ele. Esta promessa traz consolo e esperança para aqueles que enfrentam tribulações e dificuldades neste mundo, sabendo que há um futuro glorioso reservado para eles junto ao seu Redentor. E para finalizar o capítulo 24, do verso 32 ao 51, traz a exortação à vigilância. Jesus começa destacando a lição da figueira, uma árvore que, quando seus ramos começam a brotar, indica que o verão está próximo. Da mesma forma, ele nos incentiva a observar os sinais dos tempos e estar cientes da iminência de sua vinda. Esta é uma chamada à sensibilidade espiritual, para estarmos atentos aos movimentos de Deus na história e nos prepararmos para os eventos que estão por vir. Além disso, Jesus adverte contra a complacência espiritual e a distração do mundo, usando a metáfora do dono da casa que não sabe a que hora o ladrão virá. Ele nos lembra da necessidade de estar sempre preparado e vigilante, pois sua volta será como um ladrão da noite, inesperada e súbita. Esta é uma chamada à prontidão, para estarmos sempre prontos para encontrar nosso Senhor a qualquer momento.
Jesus continua a exortação à vigilância através de outra parábola, onde descreve a diferença entre o servo fiel e o servo mau. O servo fiel é aquele que é encontrado fazendo a vontade do seu Senhor quando ele retornar, enquanto o servo mau é aquele que se torna negligente e desobediente na ausência do seu Senhor. Esta é uma advertência contra a negligência espiritual e a falta de compromisso com os princípios do reino de Deus. Ainda Jesus enfatiza a necessidade de estar pronto para a sua vinda a qualquer momento, pois ele virá em um momento em que não o esperamos. Esta é uma chamada à constância e à perseverança na fé, para não nos desviarmos do caminho mesmo diante das dificuldades e tribulações. Por fim, Jesus conclui sua exortação à vigilância com a promessa de recompensa para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Ele compara seu retorno a de um Senhor que recompensa seus servos fiéis, confiando-lhes maior autoridade e responsabilidade em seu reino. Esta é uma promessa de esperança e encorajamento para todos os salvos, mostrando que nossa fidelidade será recompensada e que teremos parte na glória do nosso Senhor. No capítulo 25, do verso 1 ao 13, nós temos a parábola das 10 virgens. No contexto da época, o casamento era um evento de grande importância e celebração, onde a chegada do noivo era aguardada com grande expectativa. As virgens, divididas entre prudentes e insensatas, carregavam lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva, onde ocorreria a festa. Este detalhe das lâmpadas não é meramente decorativo, mas carrega um significado profundo. As virgens prudentes, ao contrário das insensatas, prepararam-se adequadamente para a espera, levando óleo extra para suas lâmpadas. O óleo representa a prontidão que o cristão tem esperando o seu Senhor, vivendo cheio do Espírito Santo e fé. Elas estavam prontas para a espera prolongada, enquanto as insensatas, embora tenham saído ao encontro do noivo, não se preveniram para a demora e acabaram ficando sem o óleo. A espera pelo noivo representa a espera dos cristãos pela vinda de Cristo. Assim como as virgens esperavam pelo noivo, nós aguardamos pela vinda do Senhor. A parábola nos ensina a importância da preparação constante e da vigilância espiritual. Não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo, portanto, devemos estar sempre prontos. A chegada do noivo, que foi repentina, pegou as virgens insensatas despreparadas. Elas correram para comprar óleo, mas quando voltaram já era tarde demais e a porta foi fechada. Isso destaca a urgência da preparação espiritual. Não podemos deixar para nos preparar apenas quando vermos os sinais da vinda de Cristo se aproximando, mas devemos estar sempre vigilantes e prontos. E o fechamento da porta simboliza o momento em que será tarde demais para se arrepender e se preparar espiritualmente. É uma advertência para não adiarmos nossa resposta ao chamado do Senhor, pois o tempo da graça pode ser esgotado. A parábola conclui com a exclamação de Jesus: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Dos versos 14 ao 30, nós temos a parábola dos talentos. Nesta parábola, um homem rico entrega diferentes quantidades de dinheiro, chamados de talento, aos seus servos antes de partir para uma viagem. A cada um deles, ele distribui de acordo com sua capacidade. Este detalhe é fundamental, pois mostra que o Senhor confia em seus servos de maneira proporcional às suas habilidades individuais. Os 2 primeiros servos, ao receberem os talentos, imediatamente colocam-nos em ação, investindo e multiplicando o dinheiro que lhes foi confiado. Eles demonstram fidelidade, diligência e habilidade em administrar os recursos que receberam. Como resultado, quando o Senhor retorna, eles apresentam um retorno dobrado de seus investimentos. Por outro lado, o terceiro servo, com medo de perder o talento que lhe foi dado, decide enterrá-lo no chão para garantir sua segurança. Sua atitude revela medo, falta de confiança e uma mentalidade de escassez. Quando o Senhor retorna e pede contas, o terceiro servo devolve apenas o talento que recebeu, sem nenhum lucro adicional. A reação do Senhor a cada servo é reveladora.
Ele elogia e recompensa os 2 primeiros servos que multiplicaram seus talentos, dizendo: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Essa afirmação ressalta a importância da fidelidade nas pequenas coisas, pois é através delas que somos capacitados para assumir maiores responsabilidades. No entanto, o terceiro servo é repreendido e punido por sua inatividade e falta de visão. Ele é chamado de servo mau e preguiçoso, e seu talento é retirado e dado ao que possui mais. Esta parte da parábola destaca a responsabilidade que temos de fazer uso sábio e produtivo dos dons que recebemos, pois aquele que não utiliza, perde-os. Além disso, a parábola dos talentos nos lembra que somos responsáveis perante Deus pela maneira como administramos os recursos que Ele nos confiou, sejam eles financeiros, habilidades, oportunidades ou tempo. Devemos buscar investir esses recursos em prol do reino de Deus, utilizando-os para beneficiar outras pessoas e promover o crescimento do Evangelho. Em resumo, a parábola dos talentos nos desafia a sermos diligentes, responsáveis e fiéis na administração dos dons que recebemos do Senhor. Devemos buscar multiplicar e investir esses talentos de acordo com nossas capacidades individuais, sempre com a visão de glorificar a Deus e contribuir para o avanço do seu reino. E para finalizar o capítulo 25, dos versos 31 ao 46, fala sobre o julgamento das nações. A cena começa com a imagem impressionante do Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos. Ele se assenta em seu trono de glória e todas as nações são reunidas diante dele. Essa imagem transmite a majestade e a autoridade de Cristo como juiz supremo. O julgamento se desenrola com base nas ações realizadas por cada indivíduo durante suas vidas terrenas. Os justos são separados dos injustos, assim como o pastor separa a ovelha dos bodes. Esta distinção é feita com base no serviço prestado aos necessitados, aos famintos, aos sedentos, aos estrangeiros, aos doentes e aos encarcerados. Os justos são elogiados e abençoados pelo Senhor, pois demonstraram compaixão e amor ao próximo, atendendo às necessidades daqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. Surpreendentemente, eles não reconhecem ter servido a Cristo de forma direta, mas ele revela que tudo o que fizeram a um destes pequeninos fizeram a ele mesmo. Essa revelação ressalta a importância da empatia e do cuidado para com os menos favorecidos, pois, de fato, servimos a Cristo ao servirmos aos outros. Por outro lado, os injustos são repreendidos e condenados por sua falta de compaixão e solidariedade. Eles são questionados sobre sua negligência para com os necessitados, e sua resposta revela que não reconheceram a presença de Cristo naqueles que sofriam. Como resultado, são enviados para o castigo eterno, enquanto os justos recebem a vida eterna. Portanto, o julgamento das nações nos convida a viver de acordo com os valores do reino de Deus, priorizando o amor e a compaixão em nossas interações com os outros. É um lembrete poderoso de que ser discípulo de Cristo implica em seguir seus passos de serviço e generosidade, buscando sempre refletir o amor de Deus em nossas vidas. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Queridos, eu queria trazer uma reflexão para os irmãos com base no capítulo 24 e 25, onde Jesus retrata sobre os fins dos tempos. Eu queria trazer um alerta para os irmãos, porque quando nós vemos todos os versículos, todos os textos que retratam a vinda de Cristo, o Evangelho, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, nos traz a necessidade dessa iminência, de esperarmos Cristo não como se Ele fosse voltar amanhã, mas como se Ele fosse voltar agora. E quando nós nos distraímos com os afazeres da vida, com o dia a dia, com os problemas, com tudo que tem à nossa volta, é certo que negligenciaremos essa espera iminente, mas que com essa palavra que lemos nesse dia, você possa voltar a viver nessa iminência, nessa esperança, porque a qualquer momento nosso Senhor virá, e que você possa estar como as virgens prudentes, preparado, que haja óleo em suas lâmpadas, que haja reserva deste óleo, porque breve virá
e não tardará o nosso Senhor. Que Deus os abençoe, tenha um dia poderoso e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.